ao nosso Deus que nós nos reunimos para prestar nessa manhã, amém? Estava ouvindo ali sobre esses dois eventos tremendamente importantes que vão iniciar agora acho que é próxima quarta-feira, próxima segunda-feira começa a escola de teologia, não é amanhã não, tá? Na outra, a escola de teologia apostólica, querido, é muito importante, né? Você vai ter de fato, como você não vai se formar, por exemplo, se fosse uma faculdade, você não vai ser um engenheiro, mas vai ser o técnico em edificações, amém? E isso é importante, porque tem algum engenheiro aqui, civil? Não tem? Então posso falar. Existem técnicos que conhecem mais do que engenheiro, porque eles realizam na prática o que os engenheiros têm na teoria, né? Às vezes o engenheiro pede uma coisa e o técnico fala, isso aí dá para fazer diferente e vai ficar melhor ainda. Eu, como construtor, sei o que eu estou dizendo, tá certo? Até porque quando você pede um projeto estrutural para o engenheiro, ele vai imaginar que você vai construir no brejo, sempre assim, né? Então ele pede o máximo de tudo, porque ele não quer ter responsabilidade de acontecer um problema posterior. Mas ele está certo, né? Enfim, agora quem já está no ramo sabe como fazer, claro. O engenheiro estudou para isso e ele tem realmente conhecimento. Mas a escola teológica é para isso, queridos, para dar uma base, né? E você não ser enganado por tudo que está aparecendo aí, tá certo? Hoje nós temos tantas filosofias e teologias no mundo, e isso tem confundido a cabeça até mesmo dos cristãos. Então, a nossa preocupação em ter essa escola teológica apostólica porque é a nossa visão, a visão apostólica e profética, a restauração dos ministérios, né? Existe um segmento teológico que diz que cessaram os dons, que não existem mais apóstolos, nem profetas, que é apenas pastor, e olha lá o evangelista considerado ainda de nível inferior, quando a Bíblia nos diz que, lá em Efésios 5, que os dons proféticos, os dons apostólicos, né, eles são para aprimorar a igreja até o último dia. Então está em vigência. Por isso que nós temos apóstolos, temos profetas, temos pastores e temos mestres, como esses que estarão ensinando na escola que nós vamos iniciar. É importante, faça a sua matrícula. E quando eu disse que até o Túlio já publicou, mas para quem não é aqui da IAF, vai ser R$100 e vai ser mesmo, tá certo? Porque aqui é só para esse dinheiro que você está pagando, é porque a gente vai ter um café também, né, no intervalo da escola, é para cobrir os custos, tá bom, queridos? Amém? Então não perca a oportunidade de fazer a sua matrícula, vai ser tremendo, amém? Quantos já se matricularam aqui? Tem gente que queria tanto e não se matriculou ainda, né? Não perca. Nessa primeira leva, a gente abriu um pouco mais, a gente vai ter no máximo 15 vagas, né, pastor? Então, porque muito aluno também não dá para fazer o que a gente pretende. Ok? Amém? Glória a Deus. Depois você vê com a pastora aí as matérias que nós teremos, né? Outra coisa, domingo passado não estive aqui, mas o pastor Lucas Duarte esteve, né? E a palavra foi muito boa. Todo mundo está comentando a respeito dessa palavra. Glória a Deus, né? Deus é bom. Gente nova está aí sendo formada e que daqui a pouco estará também nos ajudando aqui junto com os pastores da IAF, né, pastor Carlos? Quanto mais pastor, melhor. Que você que está aí, aqui hoje, ou que está nos assistindo, Deus te levantou para algo tremendo e você não pode estacionar no meio do caminho achando que já está bom. Persiga o propósito, amém? Vá até o fim, Deus está com você. E hoje eu quero ministrar sobre a mentalidade sobrenatural, ou a mentalidade de milagres. E o texto do tema está em João 11,
do versículo 41 ao 43, na Bíblia ACF. Acho que tudo que eu falar hoje vai ser na ACF. Então, João 11, 41 ao 43. Antes, porém, coloca o decreto. A Cláudia mencionou, mas não falou o decreto. Vamos falar porque essa palavra também está dentro do nosso decreto. Amém? Vamos juntos? Vamos lá? Pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito que nos adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o Espírito Santo que nos adota como filhos. E então esse clamar Abba, Pai, está falando do acesso que Ele nos concedeu ao Pai. Amém? É o Espírito Santo que nos abriu a porta para o acesso, nos abriu o acesso para o Pai. Amém? Através, quem pagou o preço para que tudo isso acontecesse, claro, foi Jesus Cristo nosso Senhor, ao qual nós damos glória, ao qual nós honramos e bendizemos. Amém? Glória a Deus. João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos nesse momento render a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, expressar a nossa gratidão por tudo que fizeste por nós. Tu és o Senhor, Tu és o nosso dono, o nosso Quírios. Louvamos a Ti nessa manhã, Senhor. Recebe a adoração do Teu povo, recebe a adoração da Tua igreja, e por Tua bondade e amor, nos presenteie, Senhor. Nós queremos ser presenteados nesta manhã. O que nós mais queremos, Senhor, não são a cura ou libertações ou finanças. O que nós mais queremos e dependemos disso para viver é a presença do Teu Espírito, é o enchimento do Teu Espírito. Como disse Moisés um dia: se o Senhor não for conosco, não nos faça dar mais nenhum passo. E nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, porque sabemos que sem o Espírito Santo não podemos caminhar, não cumpriremos o propósito. Senhor, as outras coisas, elas vão sendo acrescentadas, mas eu te peço, enche a cada vida que está aqui nessa manhã do Teu Espírito. Manifesta os dons em cada vida, Senhor, e nos usa para cumprir o Teu tremendo propósito, em nome de Jesus. Amém? Então diga assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Queridos, isso é o começo, porque o Espírito Santo é que nos traz a mentalidade de Cristo, e é Ele que tira o temor. Olha, Deus não nos deu um espírito de medo, para você viver em medo, porque quando o Espírito Santo chega, Ele se opõe ao medo. Amém? Você está com medo de quê? Eu sei que essa semana é uma semana crucial para muitos aqui, inclusive para mim. Pessoas buscando a Deus por algo, por portas que se abram, por curas que se realizem, por milagres. E, queridos, depende não de nós, mas depende do Senhor em primeiro lugar. Depois nós vamos ver aqui na palavra, amém? Muitas coisas ficam travadas, muitas coisas não acontecem, e ficamos com temor, porque não temos uma mentalidade correta. Tudo começa aqui, na sua mente. Provérbios, acho que 22 diz: como pensa na sua alma,
Como que é? Assim é 22:7, se não me engano. Como pensa ou como imagina na sua alma, assim é. O que você está pensando a respeito do seu futuro? Claro que a preocupação que nós temos, a ansiedade que nos vem, o medo é a respeito do futuro. O que o médico vai dizer dessa dor que eu estou sentindo? O que vai acontecer com essa pessoa que eu estou orando? Essa situação financeira, o que vai acontecer? Eu estou orando, mas e agora? Então vem o medo do futuro. E para vencermos isso, e é possível, amém? Diga assim, é possível. Precisamos renovar a nossa mentalidade. Nos 3 anos e meio em que Jesus esteve com seus apóstolos, Ele trabalhou isso para implantar uma mentalidade de milagres, uma mentalidade sobrenatural. Jesus estava em todo tempo mostrando para eles e ministrando a eles essa nova mentalidade. Tanto que nós vamos até falar um pouquinho mais, agora só vou ler um versículo de referência, mas em João 11 mesmo, 40, Jesus disse-lhes: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Então, Jesus estava estimulando, olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus se manifestar nessa situação que você está vivendo. E esses versículos que nós lemos aqui no começo, quando Jesus manda tirar a pedra, e alguém diz: Senhor, mas já cheira mal, porque já fazem 4 dias que Lázaro morreu. E Jesus então, essas circunstâncias para ele, por mais difíceis que fossem, tenho para mim que esse foi um dos milagres mais difíceis. Se fosse colocar milagres em grau de dificuldade, para Deus não tem dificuldade nenhuma em curar uma dor de cabeça ou em ressuscitar um morto de 4 dias, ou seja lá de quanto tempo for, né? Mas se fosse classificar milagres, esse é um dos mais difíceis, porque uma pessoa que já estava em estado de decomposição avançada, e tudo se refazer, e ele voltar a viver. 4 dias, deixa uma carne 4 dias fora da sua geladeira. Você já esqueceu um dia? Lá naquela região faz muito calor, né? Imagine 2 dias. Você vai viajar, tirou uma carne do congelador, deixou lá na pia e esqueceu de fazer, esqueceu de pôr de volta, foi viajar, ficou 4 dias fora. Quando você chega na sua casa, abre a porta, algo te expulsa para fora. Você não consegue entrar, não é verdade? As irmãs aí, ou quem já passou por isso sabe, né? Imagine então, queridos, Jesus não olha para a circunstância. Senhor, já cheira mal, já morreu mesmo. E nós vamos ver lá na frente a família de Jesus dizendo, a família de Lázaro dizendo: que pena, né, que se o Senhor tivesse chegado antes, agora não dá mais. Qual era o tipo de fé que eles estavam exercendo? Porque eles tinham fé, né? Mas não era a fé que Jesus tinha e que Jesus estava ensinando a respeito dela. A Bíblia fala da fé emuná, que é a fé que provém de um relacionamento. Tem gente que tem fé porque ouve de milagres. Olha, fulano, você viu o milagre que aconteceu na vida dele? Uau, glória a Deus, faz de novo, Senhor, faz em mim também. E você ouve coisas tremendas e fala: eu preciso crer para que Deus faça. Então, já que se o Senhor fez algo tremendo ali, cura a minha dor de cabeça. É um certo tipo de fé. Mas existe a fé que provém de um relacionamento, e essa fé é uma fé com esperança. Amém? É uma fé com paciência. É uma fé equilibrada, edificada. Deus vai agir na hora que Ele quiser agir. Porque a hora que Ele quiser agir, não é porque Deus fica lá: eu não vou agir, viu? Não vou, quero ver. Cria mais fé aí.
Não, ele sabe o momento oportuno. Qual é o melhor momento para operar, porque aquilo vai trazer mais edificação. Imagine Jesus ir curar Lázaro. Ok, mais um que foi curado, mas ressuscitar depois de 4 dias, isso virou um testemunho tão tremendo para aquele povo, porque eles nunca tinham visto algo igual. É ou não é? Outra vez ele repreende os discípulos em meio a uma tempestade que foi acalmada por ele, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Marcos 4, do 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Muitas vezes nós falamos: Senhor, tu podes fazer. Mas Jesus, ele repreende os discípulos pela incredulidade, porque Jesus estava ensinando-os a agirem como ele age. E eles deveriam agir como ele agia, porque era assim mesmo que o Pai agiria. Vocês têm que agir como meu Pai age. E Jesus age como o Pai age. O poder é liberado, e a tempestade se acalma, porque é assim que Deus age. E se não me engano, Jesus morreu para nos tornarmos o que dele? Amigos, né? Amigos, colegas de Jesus. Hã? Não? Que nós somos de Deus. Hã? Filhos. Se você creu, o Espírito Santo entrou na sua vida e te tornou filho de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que você nasceu de novo, é uma nova criatura. Na verdade, João 3, Jesus fala muito sobre esse novo nascimento, porque é importante, era importante para ele anunciar isso. E lá em João 3, falando com Nicodemos, ele diz: olha, você precisa nascer de novo. E Nicodemos diz: o que é isso? Vou voltar no útero da minha mãe? Oh, Nicodemos, da água do Espírito. Só então você vai ver e entrar no reino. Porque há um reino. As pessoas podem receber milagres. Você pode receber milagres, porque a chuva cai sobre todos, e Deus é misericordioso, e Ele opera milagres até mesmo naqueles que não o seguem. Ele opera, por causa da sua bondade, sua misericórdia, seu amor. Mas há um reino de milagres, em que milagre é comum, e são poucos que moram nesse reino, que habitam nesse reino. Alguns frequentam de vez em quando vêm na igreja. Eu vou na igreja receber um milagre, como se aqui fosse apenas aqui o reino. O reino está aonde Deus está, aonde você está, um filho dele. Amém? Assim como o reino das trevas, também só existe 2 reinos. Não existe mundo secular e mundo espiritual. É tudo mundo. Só que esse mundo, ele se divide em 2 reinos: o reino da luz e o reino das trevas. E o reino da luz está aonde os filhos de Deus estão. Ou, para explicar melhor, o reino de Deus está aonde aqueles que o representam estão. E o reino das trevas está aonde aqueles que o representam também estão. Então, onde você está, o reino de Deus está. E o reino de Deus é um reino de milagres, é um reino de poder. Amém? Então, por que não acontece, pastor? É porque você não
está preparado para viver isso, para comandar isso, para dar ordens, liberar palavras no mundo espiritual, que é a palavra de Deus. O que eu libero no mundo espiritual? A palavra de Deus, através da minha boca. Eu libero a palavra de Deus que vai agir no mundo espiritual e operar poderosamente, porque a palavra de Deus é poderosa, ela é viva, amém? Então onde você está o reino, porque o reino está onde aqueles que o representam estão. Lá na sua casa o reino de Deus está. Não aceite que as trevas dominem ali. Ei, você está ali. Lá no seu trabalho, não importa. O meu patrão, ele serve a outros deuses. Aqui todo mundo é incrédulo, mas tem um que não é. Então a sua área, onde você pisa, é reino, porque você está ali representando o reino, e é um reino de poder, amém? Só que muitas vezes, porque maior são aqueles que estão do outro lado, ou mais, eles são mais, como aquele servo do Eliseu. Um dia ele ficou desesperado e disse: tem um exército, o exército do rei da Síria, está aí fora, e eles são muitos, estamos lascados. Correu para o profeta e disse: pronto, agora a gente vai morrer. E o profeta ora: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E aí ele viu um exército tão grande de anjos. E qual foi o efeito daquilo? Houve cegueira no exército do inimigo. Ficaram cegos. Na verdade eles enxergavam, mas estavam enxergando outra coisa, outra realidade. Que o profeta os levou até o centro eu não lembro que cidade que era agora, Samaria, e ali o exército de Israel cercou o exército inimigo, e quando eles abriram os olhos já não tinha mais para onde correr, o inimigo não tinha mais para onde correr, e aí até os soldados de Israel ficaram felizes: agora a gente acaba com eles. Aí pediram conselho ao profeta, ele diz: não, dá comida para eles e manda embora. Não faz isso. Então, queridos, entenda, Deus está com você. O mundo está cego, mas há uma luz em ti, amém? Essa luz é para brilhar e apontar o caminho. Só que você precisa assumir que agora você é uma nova pessoa. Aquela pessoa que reclamava da vida, aquela pessoa que vivia uma vida miserável, uma vida de derrotas, não existe mais. Ainda que os teus vizinhos lembrem isso, ainda que os teus familiares lembrem isso, porque a princípio eles não aceitam que você mudou. E então eles vão dizer: não, você ainda é aquela pessoa, toma aqui uma cachaçinha, usa aqui uma droguinha, né? Vamos cometer aqueles pecados que a gente cometia. Eles não aceitam. Mas se você mudou, eles não terão o que fazer, amém? Aí Marcos 11, 22 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. E por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, credes receber e tê-la eis. Aqui Jesus está falando do tipo de fé que realmente é fé. Tendes fé em Deus. Sabe que a tradução correta é: tendes a fé de Deus. Não é em, é de. É a mesma fé, é o mesmo tipo de fé. Claro que Deus, Ele tem todo o poder e toda a fé. Nós temos um pouquinho, talvez o tamanho de uma cabeça de um alfinete, mas é muito pequeno. Não, Jesus falou que é um grão de mostarda, é mais ou menos desse tamanho. E é o suficiente para mover montanhas. Mas tem que ser a fé que Deus tem, como Deus tem, mesmo tipo de fé. No meio do caos, ele olha, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, se tornou, seria o mais correto, sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz,
e a luz apareceu. E Deus foi então, Deus viu que estava um caos, e Ele começa a restaurar o caos, através da liberação de uma palavra poderosa. Deus disse, Deus não fez assim, nem fez nada, apenas disse, e começou a aparecer o que Ele foi falando. Tanto que Jesus nos dá autoridade para expulsar demônios em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Ou seja, nome é liberar a palavra de autoridade. Você representa alguém, não é você mesmo. Há um tempo atrás ouvi um pastor dizendo que foi expulsar um demônio, e o demônio não saía de jeito nenhum em nome de Jesus. Então ele disse, olha só, ele disse assim, já que não sai no nome de Jesus, no meu nome então eu te expulso. Ele disse assim, então o demônio saiu. Não foi no nome de Jesus, foi no nome do pastor. Eu falei, misericórdia. Ali era um espírito de engano, né, queridos? Porque o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, e que nos deu autoridade para operar milagres e maravilhas, é o nome de quem? Jesus. Amém? Então não seja enganado. Pessoas que não frequentam a escola teológica ouvem isso e falam, nossa, agora se não sair no nome de Jesus, se não resolver no nome de Jesus, eu vou falar no meu nome então. Foi você que morreu na cruz, é? Foi você que pagou o preço? Não precisa estar nem na escola teológica para saber isso, né, queridos? Então, desde o começo do mundo, Deus se agrada de quem age pela fé em esperança, que não é um tipo de fé imediatista. Vemos em Abraão, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso, um homem de atitudes extremas de fé, tanto que se tornou nosso pai na fé. Romanos 4, 16 até o 21. Eu gosto de ler a Bíblia, porque é a Bíblia que explica a Bíblia, né? Isso é importante demais a gente entender. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. O que está dizendo aqui? Abraão se tornou nosso pai na fé, porque ele teve esperança, porque ele creu, ainda que estivesse com 100 anos e já impotente sexualmente. Está escrito aqui. Claro que a Bíblia não escreve dessa forma, mas você entende. E Sara já tinha cessado, já estava na menopausa avançada há muitos anos, mas Deus falou, Deus prometeu, e se Ele prometeu, tudo que está morto vai ressuscitar, a promessa vai se cumprir, amém? Aí Deus falou com ele, na outra semana Sara estava grávida, amém? Ainda bem que você não falou amém, porque demorou 25 anos para a promessa se cumprir. Olha só, Deus falou, Abraão já estava mal, mais 25, quando Deus fala com ele, quando ele estava com 75 anos, com 99, beirando 100, a promessa se cumpre. Diga assim, no tempo de Deus. Olho para o Lucas e eu me lembro de Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado debaixo do céu, porque ele gosta desse versículo. No tempo de Deus, a promessa vai se cumprir.
Talvez você esteja pensando, é amanhã. E Deus fala assim, não, vai demorar mais um pouquinho. Talvez você esteja pensando, daqui uns 20 anos. E Deus vai dizer, é amanhã. Amém? Quando nós fomos construir essa igreja, o tesoureiro disse, quando tivermos X, a gente constrói. Na minha mente foi assim, 30 anos para chegar nisso, e olha lá. Mas eu não disse isso, eu disse assim, vamos começar assim mesmo. Porque ele disse, vou até dizer, ele disse, precisa de 400 mil para começar a construir. Na cabeça dele, eu falei, quanto temos? Ele falou, nada. Eu falei, então a gente começa amanhã. E começamos. Eu nunca vi a cara desses 400 mil, gostaria até de ver, viu? Mas você já está aqui dentro, não está terminado ainda, né? Mas já está aqui. Queridos, Deus, Ele nos chamou para viver pela fé. Deus nos chamou para cumprir o seu propósito pela fé. Sem fé, está lá em Hebreus 10, é impossível agradar a Deus. Sem fé, porque é pela fé. Tudo que Deus tem para a sua vida é necessário ter fé para viver. Se você não tem fé, então pede a Ele. A Bíblia diz, aquele que não tem fé, peça a Deus, porque Ele é poderoso para dar àqueles que pedem. Amém? Então peça fé, peça sabedoria. Está lá em Tiago, né? Sabedoria. Abraão, quando ouviu a promessa, ele não olha para si, ele já sabia que por ele mesmo esse filho não iria nascer. Mas ele confiou em Deus, não depende de mim. A promessa se cumprir não depende de você. No livro de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos a galeria dos heróis da fé. Porém, essa fé que nós encontramos ali não era essa fé imediatista, não era essa fé na prosperidade, nem na cura, nem na fama. Essa fé era para se cumprir um propósito. E por essa fé, eles deram a própria vida para cumprir esse propósito. E em todos eles, essa galeria que nós vamos ler aqui sobre alguns, nós encontramos uma coisa semelhante. Todos eles têm a mesma coisa, que é a renúncia. Renunciaram até a própria vida para viverem o propósito, com esperança. Eles buscavam algo mais, algo maior. Vamos ler um pouquinho. Hebreus 11, presta atenção, porque eu não vou conseguir explicar tudo, mas eu quero que você ouça. Talvez você não teve tempo de ler Hebreus 11 ainda, e nós vamos ler alguns versículos aqui. Também quero ser rápido, porque daqui a pouco estaremos celebrando a ceia. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Firme fundamento. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradar... Como é que está aí? Aqui está... Porque Deus o transladara, visto que como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aqui na minha Bíblia não está, tem um versículo, tem uma palavra faltando. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação... Nossa, está tudo errado aqui.
O 7 aí, é o 7, né? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, o qual o artífice e construtor é Deus. 11, pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porque porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Versículo 17, isso é muito importante aqui o 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, ou seja, seu único filho, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, ou seja, o seu herdeiro. Era o herdeiro dele, mas Deus pediu ele pela fé, porque considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ou ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Então a fé, pela fé, como se Abraão tivesse recebido Isaque das cinzas, né? Ressuscitado, porque Deus estava mostrando ali o sacrifício de Jesus milhares de anos depois. Era um ato profético que ele estava mostrando a Abraão. Versículo 20, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais, direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha só, homens que viveram pela fé, entregaram suas vidas pela fé. Eles não estavam buscando riquezas, eles não estavam buscando prosperidade, eles estavam buscando algo muito melhor e muito maior. Eles estavam buscando cumprir o propósito, porque sabiam que no final haveria algo muito maior e muito melhor. E ainda diz aqui que não alcançaram a promessa. Eles viram de longe a promessa de que viria alguém. E um dia eles viram Jesus, que Jesus foi até lá e tirou o paraíso e levou para o céu. Eles já viram Jesus.
Isso é uma questão teológica. Mas nós, queridos, nós recebemos a promessa. No Antigo Testamento você vai encontrar que o Espírito Santo vinha sobre eles. Hoje ele está dentro de nós. Amém? Há uma promessa tremenda. Aqueles homens venceram, tiveram confiança, confiaram que Deus iria cumprir o que havia prometido, ainda que não fosse no tempo deles, mas iria se cumprir, iria acontecer. Amém? Então, nós somos tão imediatistas, a geração fast food. Eu quero milagre para amanhã cedinho, senão bye bye, não vou mais servir a Deus. Primeiro as pessoas começam mudando de igreja, né? Aquela igreja não me resolveu, então vou para outra, e vou para outra. E ela vai perceber que nenhuma vai resolvê-la. Então ela quer mudar de Deus, ou esquece de Deus, ou se afasta de Deus. Querido, é você mesmo que é o responsável. Amém? Tem coisa que você tem que esperar. Tem coisa que você tem para viver, que você pode receber amanhã, está marcado no livro de Deus, que é amanhã o dia de receber essa bênção, essa vitória. Mas você tem que se posicionar. Você não é uma vítima da história, uma vítima, sei lá, da sociedade. Não, você pode ser apenas uma vítima de si mesmo. Então tome posição, creia, se levante, se posicione, haja em fé. Pare de sofrer. Estou usando aqui uma propaganda de igreja, né? Pare de sofrer. Venha para essa igreja e você vai receber. Não, pare de sofrer. Se posicione e tome posse daquilo que Deus já te deu. Já está escrito, já está em seu nome. Não precisa nem fazer campanha para receber. Receba, querido, o que você já tem. Tome posse. Amém? Deus já depositou na sua conta um monte de milagres. Alguns você passou o tempo, você não sacou, você não recebeu, por falta daquele posicionamento de fé, de esperança, de uma palavra profética. Quando era para declarar, para profetizar, você reclamou, você murmurou, você não preparou o terreno para o milagre, você não semeou a semente do milagre, e aí o milagre passou e você perdeu. A fé que encontramos em Abraão vai além do que conhecemos como fé nos dias de hoje. Ele sabia, tinha esperança, que mesmo que tivesse que sacrificar seu filho, Deus o levantaria das cinzas, e isso é confiança. Jesus também mostrou à família de Lázaro a respeito dessa fé, que é a confiança mais esperança. Maria disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Não vemos essa fé esperançosa e confiante em Maria ou em Marta, pois a fé deles era imediatista. Queriam que Jesus tivesse vindo antes que Lázaro houvesse morrido, porque então resolveria o problema. Pois naquele momento que Jesus chegou, já era tarde demais. A oportunidade de realizar um milagre já havia passado. Olha só, João 11, 21 ao 23 diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus concederá. Olha só, ainda ela esboça um pensamento, né? E Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Se já é, Senhor, tá bom, mas agora a gente já está até... Eu pelo menos, a Marta nem estava chorando, Maria que estava desesperada. Marta estava conformada. Ah, tudo bem, já morreu mesmo agora, mas um dia a gente vai se ver, como a gente diz nos velórios, não é? Um dia a gente vai se encontrar. Se ele foi para o céu com Jesus, um dia a gente vai se encontrar. Então Jesus declara que ele ia fazer aquele milagre, porque isso ia glorificar o Pai. Se Deus realizar esse milagre hoje na sua vida, que você está esperando,
vai glorificar o Pai. Então, João 11, 39 e 40, disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse Jesus: não te tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Não te tenho dito que se você crer, Deus será glorificado? Amém? Creia para glorificar a Deus, amém? A mentalidade de Jesus era diferente. Olha só, a mentalidade de Jesus não livrou ele da cruz, nem da perseguição, do choro, das angústias. Ele chorou, Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou ali na ressurreição de Lázaro, diz a Bíblia. Mas ele cumpriu com fé firme o propósito. E Deus o glorificou e exaltou soberanamente. Lá no Getsêmani, o jardim onde Jesus suou gotas de sangue, Jesus reafirma sua fé e confiança, como se ele estivesse dizendo assim: eu estou indo para a cruz, mas eu sei que é para cumprir o seu plano, o seu propósito. Então, seja feita a tua vontade. Amém? Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu vou passar por isso, seja feita a tua vontade. Eu estou confiando que o Senhor vai me livrar dessa, mas seja feita a tua vontade. Jesus estava dizendo isso. Ele já sabia: eu vou morrer, mas seja feita a tua vontade. Eu vou sofrer, mas seja feita a tua vontade. Eu vou ser ferido, injuriado, acusado, condenado, mas seja feita a tua vontade. Você está passando por isso, querido? Condenação, injúria, acusação, feridas, gente te ferindo. Você já disse: Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu sei que no final teu nome vai ser glorificado nessa situação e na minha vida. Filipenses 2,5, que diz assim: de sorte que haja em vós, dos 5 a 11, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O Deus, Criador de tudo, ele abdica do seu poder. Ele entrega o seu poder na mão do Pai, diz: fica com o meu poder aí, e eu vou descer como homem. E como homem ele se torna servo. Versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, Jesus, sim, ele deixa o seu poder com o Pai e diz: eu vou descer. Ele abdica. Olha a confiança. Não tem como, né? Eu estava meditando nisso ontem. Imagine você tem um sócio que é tão rico quanto você, e você pega toda a sua fortuna, coloca na mão dele e fala assim: cuida para mim, eu vou ali, daqui 3 anos e meio eu volto. E aí, quando ele cumpre o propósito, isso é real, porque Mateus 28 diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora eu tenho de volta. Eu peguei o poder de volta. Eu o tenho novamente. Por isso vão em meu nome. Amém? Vão cumprir o propósito. Ei, se você tem que renunciar a alguma coisa, entrega na mão de Deus.
o que você está renunciando? Jesus estava na mão dos homens? Não, estava nas mãos do Pai. Tanto que a Bíblia diz que ao Pai agradou moê-lo. Foi o Pai que o sacrificou para nos salvar. É melhor. Davi, quando ele faz o recenseamento e o profeta disse: você pecou, não era para fazer, você não precisa saber quantas pessoas tem, você precisa saber que Deus está com você e você não vai perder as batalhas. E então veio uma praga terrível. Na verdade o profeta disse: você quer ficar na mão do rei da Síria? Eu sei que uma das coisas, você quer ficar na mão de Deus? Ele diz: eu prefiro ficar na mão de Deus. Quer 3 dias de praga, quer as mãos dos inimigos ou quer a mão de Deus? Eu prefiro a mão de Deus. Porque nas mãos de Deus, você está nas mãos de alguém que te ama. Ele te corrige. O Pai não castiga, Ele corrige. Ah, eu castigo porque Deus castiga. Não, Deus corrige. E Ele corrige com amor. Amém? Então é melhor estar nas mãos dEle. Ei, o que você está buscando? Tudo um dia vai passar. E o que será depois? Que seja a sua vida para a glória de Jesus. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Diga assim: mentalidade de Cristo. O que é ter a mentalidade de Cristo? Olha, estou encerrando já. Pode até subir a equipe de louvor aqui. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, porque é só espiritualmente que você consegue discernir. Porque quem conheceu a mente do Senhor, versículo 16, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Ei, você tem a mente de Cristo. Quando você nasceu de novo, a sua mente foi transformada. Amém? Agora ela precisa funcionar. Como funciona em Deus. E o que é essa mentalidade de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? Simples. Vou te responder. A mentalidade de Cristo é fazer tudo para a glória do Pai. Amém? Amém? Diga assim: a mentalidade de Cristo é fazer tudo para a glória do Pai. Por isso que Ele herdou todo o poder nos céus e na terra. A mentalidade de Cristo é fazer tudo para a glória do Pai. Se você tem a mente de Cristo, tudo que você está fazendo é para a glória do Pai. Está casando? É para a glória do Pai. Está tendo um filho? É para a glória do Pai. Está trabalhando? É para a glória do Pai. Amém? Está construindo? É para a glória do Pai. Tem um sonho, um projeto? É para a glória do Pai. Está buscando uma porta aberta? É para a glória de Deus, em nome de Jesus. Está buscando uma cura? É para a glória de Deus, em nome de Jesus. O que isso vai glorificar a Deus? Pense nisso. O que eu quero, os meus sonhos para 2025, que está só começando, querido, vai melhorar. Amém? Está vendo? Estou falando sobre fé e a maioria não está crendo. Vocês estão crendo que vai ficar pior? Não, eu não creio. Tem gente que crê que o mundo melhora para piorar. Deu uma melhorazinha, mas vai piorar, viu? Eu já creio totalmente contrário. Às vezes piora para melhorar. Porque Deus quer mostrar alguma coisa, quer que a gente aprenda alguma coisa. Então eu só posso crer que vai melhorar. E não estou falando isso para que você, o pastor está querendo deixar a gente feliz. Não, eu creio nisso. Eu creio nisso. O ano que vem vai ser melhor que esse. E o outro vai ser melhor. E se piorar, vai ser para melhorar depois.
porque nós estamos subindo e não descendo. Então para quem está descendo, tem uma melhorazinha, mas continua descendo. E tem uma melhorazinha, continua. Não, nós estamos subindo. Ficou ruim, mas eu vou subir. Eu continuo subindo, porque é para lá que nós estamos indo, é para o céu, amém? Glória a Deus. Então confia. Entenda uma coisa, na maioria das vezes Deus não vai te livrar do caos, mas Ele vai transformar o caos. Então não perca esperança. Profetiza aí para o seu irmão, fala para ele com fé: olha, Deus muitas vezes não vai te livrar do caos, mas Ele vai transformar o caos. Na maioria das vezes você não vai ver o problema e passar longe, não. Você vai entrar no problema, você vai viver o problema. Quem não vive? Quem não passa por lutas? Mas Deus vai agir e transformar esse caos. Amém? Por isso que Ele vai te curar, vai te restaurar, creia. Tem gente que a gente ora, recebe a cura na hora. Tem gente que não recebe na hora, mas vai receber. Tem gente que vai recebendo, começa ali o processo e vai recebendo a cura. Amém? Você tem duas alternativas: você vai cumprir o propósito feliz, abençoado e com saúde, ou vai cumprir o propósito mancando, reclamando, com dor. Porque todos nós queremos cumprir, amém? Mas tem gente que vai voar, tem gente que vai mancar até chegar lá. Estou chegando, espera aí. Se o arrebatamento for secreto, não é fosse secreto, espera um pouquinho aí, eu estou chegando. Não, a Bíblia diz que Deus nos deu forças no meio da fraqueza, e nós vamos correr. Os jovens até se cansam, mas os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Amém? Voarão com asas como de águias. É para quem espera, é essa fé que espera, que confia, que se não aconteceu, eu confio nele, e se ele me matar, eu ressuscito. Tem alguma dúvida de que quem morrer vai ressuscitar em Cristo? É como Marta. Se eu morrer e não ressuscitar na hora, não for como Lázaro, nem com 4 dias, mas for com 4 anos, 50 anos, eu vou ressuscitar e vou para a glória dele. Amém? O paraíso que ele me prometeu, eu vou viver. Eu estarei lá. Diga eu também. Nós estaremos lá. Fica de pé. Te adorarei, te adorarei. Quem que vai distribuir a ceia? Estás aqui. Vai ser distribuída a ceia agora enquanto o louvor adora. Destino. Mas vai adorando, querido. Te adorarei. Vai cantando, vai adorando. Te vai recebendo teu milagre. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei.